Olá, adiante. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 12, o currículo do Espírito Santo. Você tem medo de mim porque olhou para dentro e tem medo do que viu, mas não poderia ter visto a realidade, pois a realidade da tua mente é a mais bela das criações de Deus. Tá falando do medo que a gente tem quando a gente olha para dentro. Isso é tão real, né? Vinda apenas de Deus, seu poder e sua grandeza só poderiam te trazer paz, se realmente tivesse olhado para ela, desculpa. Se está com medo, é porque viu alguma coisa que não está lá. Mas naquele mesmo lugar poderia ter olhado para mim, para todos os teus irmãos, na segurança perfeita da mente que nos criou. Pois nós estamos lá, na paz do Pai, cuja vontade é estender a sua paz através de ti. Quando tiver aceito a tua missão de estender a paz, achará a paz, pois fazendo com que ela se manifeste, você a verá. Olha só, quando a gente estende de dentro para fora, a gente amplia, a gente faz com que ela se manifeste e ao mesmo tempo a gente vê aquilo que a gente quer. Suas testemunhas santas irão te cercar, porque as terás chamado e elas virão a ti. Eu ouvi o teu chamado e te respondi, mas não é a tua vontade olhar para mim, nem ouvir a resposta que buscava. Isso acontece porque ainda não quer apenas isso, mas à medida que venha a ser mais real para você, aprenderá que quer apenas isso. E verá a mim quando olhar para dentro. E nós olharemos para o mundo. E me perdi. Nós olharemos para o mundo real juntos. Através dos olhos de Cristo, só o mundo real existe e só o mundo real pode ser visto. Assim como decide, você verá. Olha só, falando do poder da decisão, tá? Da força do direcionamento. Assim como decide, você verá. E tudo que vê é só testemunha da tua decisão. Quando olhar para dentro e vir a mim, será porque terá decidido manifestar a verdade. E à medida que a manifesta, você a verá tanto fora quanto dentro. Você a verá fora porque viu em primeiro lugar dentro. Você que contempla fora é um julgamento do que contemplou dentro. Tudo que contempla fora. Se for o teu julgamento, ele estará errado, pois o julgamento não é a tua função. É interessante isso, né? Tinha muito tempo que eu não me sentia culpada. E dentro dessa onda do Curso em Milagres, né? Dessa onda não, dessa frequência, dessa vibração tão maravilhosa, os meus dias têm sido muito mais fáceis em vários aspectos. E a culpa, que era algo que eu sentia muito na infância, adolescência, principalmente adolescência e fase adulta. Mas já tem tempo que eu não sentia isso, assim, conseguia navegar fora desse lugar, assim, presente. E hoje eu fui levar minhas filhas de madrugada para o aeroporto e estou envolvidíssima na onda do Curso em Milagres, enquanto faço as coisas com elas, né? E por algum motivo, que só Deus sabe, porque tenho certeza que o que acontece muitas vezes é o que tinha que acontecer, mas na hora que acontece a gente não sabe interpretar assim. Quando eu cheguei lá, a minha filha de 14 não pôde embarcar, estava tudo certinho, porque precisava de uma autorização que eu tinha lido no site que não precisava, que mudaram as leis e tal. E aí eu teria que pagar ainda uma taxa que era maior do que o valor da passagem que foi pagada. Paga assim, né? E eu cansada, né? Tinha gravado muito essa semana toda, arrumado muita casa, um monte de histórias aqui para poder organizar para elas viajarem, sai, volta, pega documento, pega isso, pega coisa de escola, enfim. Tudo isso sozinha, né? Com elas.
E acordando de madrugada, eu olhei para aquilo, fiquei sem saber o que fazer. Não viajaria sem autorização, essa autorização tem que ser pega no cartório, não há flexibilidade e tal, isso em uma operadora. Aí a outra filha iria estar viajando e podia ir acompanhada. Eu fui até o guichê da outra para verificar se eu podia comprar outra passagem para ela seguir. Aí a mulher falou: aguarda um momentinho, senhora. Sabe como é que é guichê, né? E aí as duas continuaram conversando. Tinham duas atendentes atendendo uma pessoa, ou seja, uma poderia se deslocar e me atender. Eu aguardei, ainda veio uma outra pessoa que falou que estava esperando antes e tal. Conclusão, fechou o sistema, elas não conseguiram me incluir e lá poderia, pela outra operadora, ela poderia viajar acompanhada da irmã. E isso atrapalhou todo o esquema de viagem delas, que já estava planejado de ir para outro lugar, enfim. E naquele momento eu senti irritação, eu senti uma tensão absurda no corpo, eu senti tristeza, eu senti gatilho de culpa, pensei, caramba, que tipo de mãe é essa, que podia ter olhado, que podia ter feito a declaração. Ai, que saco, agora que eu já ia tirar férias, já ia descansar, elas iam fazer o que elas estavam gostando, que frustração para todo mundo. Olha, senti todos esses sentimentos. E em vários momentos eu quis voltar à frequência, mas a frequência não voltava, eu simplesmente estava naquele lugar de volta. Vim para casa, senti culpa, tristeza, todos eles assim, por favor, me ilumina Deus, me ilumina Deus. Falei palavras negativas para minha filha, fiquei brava, triste. Ou seja, tirei totalmente a visão de Deus, de Cristo, né? Não estendi a paz, não vi a paz ali. Até gostaria, em algum momento eu tentei puxar aquilo. E fala aqui, né? Assim como decide, você verá, e tudo que vê será testemunho da sua decisão. E aí teve uma hora que eu fui na cozinha agora cedo, né? Já, porque eu não consegui dormir depois. Tô aqui agora lendo. Eu abri a geladeira e pensei, já, gente, que paz deve ser a hora que nada do que acontece me perturbar. Tipo, é isso que tinha que acontecer, tudo certo, vamos resolver. Ah, isso que você me trouxe, que Deus te ilumine, vamos resolver. Não no sentido de estar amortecido, pelo contrário, estar desperta. De estar num estado tão conectado o tempo inteiro, que todas as coisas externas que acontecem, elas são convites para que eu ponha mais, para que eu irradie mais, para que eu decida melhor ainda. Para que eu alcance um outro nível daquilo que eu busco. E aí eu parei, pensei nisso e vim aqui fazer a leitura. Só então que eu consegui fazer a leitura. E hoje é o lançamento oficial da segunda onda. Então vem converger com um monte de coisas. E é o que temos. É o que temos, né? A gente tem sempre saber que a gente pode fazer o melhor com o que tem. Quando olhar para dentro e vir a mim, será porque terá decidido manifestar a verdade. E à medida que manifesta, você verá tanto fora quanto dentro. Você a verá fora porque viu em primeiro lugar dentro. Tudo que contempla fora é um julgamento do que contempla dentro. Se for o teu julgamento, ele estará errado, pois o julgamento não é tua função. Se for o julgamento do Espírito Santo, estará certo, pois o julgamento é a sua função. Compartilhe a sua função, somente julgando como ele julga, sem reservar absolutamente nenhum julgamento para você mesmo. Você julgará contra ti, mas ele julgará a favor de ti. Foi exatamente o que eu senti. Eu acho muito interessante que ao sentir as coisas com esse conhecimento de hoje em dia, eu tenho a oportunidade de aprender de verdade as lições. É interessante como a lição vem e vem uma experiência para que eu possa entender a lição. Lembra-se então de que sempre que olha para fora e reage desfavoravelmente ao que vê, olá, você se julga indigno e te condena à morte. Ou seja, você acredita que aquilo que está acontecendo é porque você não merece, porque alguma coisa de errado tem com você, porque que droga minha vida e que... É ou não é, gente? É ou não é? A pena de morte é a meta última do ego, pois ele acredita inteiramente que é um criminoso tão merecedor da morte quanto Deus tem o conhecimento de que é merecedor da vida. A pena de morte nunca deixa a mente do ego, porque é isso que ele sempre te reserva no final. Querendo te matar como expressão final do seu sentimento por você, ele permite que viva apenas para esperar a morte.
Ele te atormentará enquanto viver, mas o seu ódio não será satisfeito até que morra, pois a tua destruição é o único fim em cuja direção ele trabalha e o único fim com o qual ele ficará satisfeito. É interessante que assim, quando a gente está no ego e está muito chateado, muito puto, muito triste, tem uma hora, não sei se você já sentiu isso, que dá vontade de morrer. Tipo, caraca, eu morrer, pelo amor de Deus, acaba logo com isso. É como se o ego botasse nesse... a destruição é o único fim cuja direção ele trabalha, o único final com que ele fica satisfeito. Tipo, morre logo, desgrama. O ego não é um traidor para com Deus, para quem a traição é impossível, mas é um traidor para você, que acredita ter sido traiçoeiro para com teu pai. Porque aí vem a culpa também daquela coisa, ai meu Deus, logo eu, que já sei tudo isso, que estou conectado, como é que eu posso estar sentindo isso tudo? E é por isso que desfazer a culpa é uma parte essencial do ensinamento do Espírito Santo. Meu Deus, fala da culpa aqui. Nem sabia, ó. Pois enquanto se sentir culpado, está ouvindo a voz do ego, que te diz que tem sido traiçoeiro para com Deus e merece, portanto, a morte. Você pensará que a morte vem de Deus e não do ego, porque ao te confundir com o ego, acredita que quer a morte. E daquilo que quer, Deus não te salva. Quando for tentado a sucumbir diante do desejo da morte, te lembra que eu não morri. Você reconhecerá que isso é verdadeiro quando olhar para dentro e vir a mim. Teria eu superado a morte só para mim? E a vida eterna teria sido dada pelo Pai, a menos que tivesse sido também dada a você? Quando aprende a fazer com que seja manifesto, nunca verá a morte, pois terá olhado para o que não morre em ti mesmo e verá apenas o eterno a olhar para um mundo lá fora que não pode morrer. Muito lindo, né? Muito lindo. Fim da leitura de hoje. Olá, Radiante! Leitura comentada da lição 182 do livro de exercícios do livro Um Curso em Milagres. Inspira profundamente. Eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Esse mundo em que parece viver não é tua casa. E em algum lugar da tua mente tem o conhecimento de que isso é verdadeiro. A memória de casa continua te perseguindo, como se houvesse um lugar que te chamasse de volta, embora não reconheça a voz e nem o que essa voz te lembra. Mesmo assim, continua se sentindo como um estranho aqui, vindo de algum lugar completamente desconhecido. Nada tão definido que possa dizer com certeza que é um exilado aqui. Apenas um sentimento persiste em alguns momentos, pouco mais que uma diminuta pulsação, e em alguns momentos é pouco mais que uma diminuta pulsação, em outros vagamente lembrados, ativamente descartado, mas algo que com certeza vai voltar de novo à tua mente. Quem nunca, né? Sentiu um estranho nesse mundo. Não há ninguém que não saiba do que estamos falando. Mas alguns tentam deixar de lado seu sofrimento em jogos para ocuparem seu tempo e afastarem a sua tristeza. Outros negarão estar tristes e nem reconhecem em absoluto as próprias lágrimas. Outros ainda vão insistir que aquilo que falamos é ilusão, que não deve ser considerado como nada além de um sonho. Mas quem, em simples honestidade, sem defensividade e auto-engano, negaria o que compreende as palavras que estamos falando? Eu tenho certeza que você que está ouvindo agora, sim. Falamos por cada um que caminha por esse mundo, pois ele não está em casa, vai incerto, numa busca sem fim, buscando na escuridão o que não pode achar, sem reconhecer o que é que está buscando. Constrói 1000 casas, mas nenhuma satisfaz a sua mente inquieta. Não compreende que está construindo em vão. A casa que busca não pode ser feita por ele. Não há nenhum substituto para o céu. O inferno faz tudo o que ele jamais fez. Talvez pense que é a tua casa da infância que quer achar novamente. A infância do teu corpo e aquele lugar que o abrigava é agora uma memória tão distorcida que apenas segura um retrato de um passado que nunca aconteceu. Mas há uma criança em você que busca a casa do seu pai e sabe que é uma estranha aqui. Essa infância é eterna, como uma inocência que durará para sempre. Aonde quer que essa criança vá, a terra é santa.
é a sua santidade que ilumina o céu, a santidade de Deus, né? E que traz à terra o puro reflexo da luz do alto, em que a terra e o céu estão unidos como um só. É essa criança em ti que o seu pai conhece como seu próprio filho. É essa criança que conhece o seu pai. Ela deseja ir para casa tão profunda e incessantemente que a sua voz te implora que a deixe descansar por um momento. Não pede mais do que alguns instantes de alívio, apenas um intervalo em que possa voltar a respirar o ar santo que enche a casa do seu pai. Você também é a sua casa. Ela voltará, mas dá-lhe um pouco de tempo para ser ela mesma na paz que é a sua casa, descansando no silêncio, na paz e no amor. Essa criança precisa da tua proteção. Está longe de casa. Ela é tão pequenina que parece que pode ser facilmente excluída. Sua vozinha pode ser prontamente abafada. Seu chamado por socorro pode passar quase despercebido em meio aos sons ásperos e ruídos dissonantes do mundo. Mas ela sabe que em ti ainda habita a sua proteção segura. Você não a decepcionará. Ela irá para casa e você irá com ela. Essa criança é a tua ausência de defesa, que é a tua força. Ela confia em você. Veio porque sabia que não falharia. Ela te fala baixinho, incessantemente da sua casa, da casa de Deus, né? Que é a sua com letra maiúscula. Pois quer te levar de volta com ela para que ela própria possa ficar e não retornar mais uma vez onde não é o seu lugar e onde vive como um pária no mundo de pensamentos alheios. Você vive se sentindo deslocado, né? A sua paciência não tem limites, a paciência de Deus. Ela esperará até que você ouça a sua voz terna dentro de você, uma voz carinhosa, te chamando para deixá-la ir em paz junto contigo ao lugar que ela está em casa e você junto com ela. Quando se aquieta por um instante, quando o mundo se afasta de você, quando as ideias sem valor cessam de serem valorizadas em tua mente inquieta, então vai ouvir a sua voz, a voz de Deus. Ela te chama de modo tão tocante que não vai resistir mais. Naquele instante, ela te levará para casa e você ficará com ela em perfeita quietude, silêncio e paz, além de todas as palavras, intocado pelo medo e pela dúvida, com a certeza sublime de que está em casa. Descansa com ela frequentemente hoje, pois ela se dispõe a tornar-se uma criancinha ela se dispôs a se tornar uma criancinha para que pudesse aprender com ela o quão é forte aquele que vem sem defesas, oferecendo apenas mensagem de amor àqueles que pensam que ela é o inimigo. Ela tem em suas mãos o poder do céu e os chama de amigos e lhes dá as suas forças para que possam ver quem quer ser amiga para com eles. Ela lhes pede que a protejam, pois a sua casa está muito longe e não voltará para lá sozinha. Cristo renasce como uma criancinha cada vez que um peregrino quer deixar a própria casa, pois ele tem que aprender que aquilo que quer proteger é apenas essa criança, que vem sem defesas e que está protegida pela ausência de defesas. Veio para casa com ela de vez em quando hoje, vai para casa com ela de vez em quando hoje. Você aqui é tão estranho quanto ela. Hoje, toma tempo para deixar de lado o teu escudo, que não te traz nenhum proveito, e abaixa a lança e a espada que você ergue contra o inimigo que não existe. Cristo te chamou de amigo e irmão. Veio até pedir a tua ajuda para deixá-lo ir para casa hoje, completo e completamente. Ele veio como vem uma criancinha que precisa implorar a proteção e o amor do seu pai. Ele domina o universo e, no entanto, te pede incessantemente que volte com ele e que não tomes mais ilusões por teus deuses, ou seja, não idolatrar ilusões que só nos fazem sofrer. Não perdeu a tua inocência, é por isso que anseia. É esse o desejo do seu coração, essa é a voz que ouve, é esse o chamado que não pode ser negado. A criança santa permanece contigo, a sua casa é tua. Hoje ela te dá a sua ausência de defesa e tu a aceita em troca de todos os brinquedos de combate que fez. E agora o caminho está aberto e o fim da jornada finalmente à vista. Te aquieta por um instante e vai para casa com ela. E por algum tempo fique em paz. Que bonito, né? Que bonito falar justamente de aquietar por um momento
Tira todas as defesas, proteções de tem que fazer isso, fulano devia fazer aquilo, nossa, que chato que eu fui, que ruim que foi, que isso, que aquilo. Ah, isso não pode, isso não deve, essas proteções todas, esses escudos todos, esses ataques todos, entra na inocência, na amorosidade, não tá tudo bem, eu te acolho, eu me acolho, volta para casa. Que bonito. Fim da leitura, exercício de hoje.